Bom dia, que a paz e o amor de Deus esteja sobre nós. Vamos ler mais um pouquinho a isca de Satanás, a ofensa. Como livrar-se de uma armadilha mortal, a ofensa. Capítulo 2, o escândalo em massa. Capítulo 2. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 10, 13. Nesse capítulo de Mateus, Jesus está dizendo quais serão os sinais do fim desta era. Seus discípulos perguntaram: que sinal haverá na tua vinda? A maioria das pessoas concorda que estamos no tempo da volta de Jesus. É inútil tentar precisar a data exata da sua volta. Somente o Pai o sabe. Mas Jesus disse que conheceríamos a época e ela é agora. Nunca antes vimos um tamanho cumprimento profético da igreja em Israel e na natureza. Assim podemos dizer com confiança que estamos no período que Jesus descreveu em Mateus 24. Observe os sinais da sua volta iminente. Muitos hão de escandalizar. Não poucos, mas muitos. Primeiro precisamos perguntar: quem são estes que se escandalizam e acabam se ofendendo? São eles os cristãos ou apenas a sociedade em geral? Encontramos a resposta ao prosseguirmos na leitura. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E a palavra grega para amor neste versículo é ágape. Há diversas palavras em grego para amor no Novo Testamento, mas as duas mais comuns são ágape e filéu. Filéu define o amor que existe entre amigos. Filéu define o amor que existe entre amigos e é um amor afetuoso, condicional. Filéu diz: você coça minhas costas e eu coço as suas. Ou você me trata bem e eu faria o mesmo. Por outro lado, ágape é o amor de Deus derramado no coração de seus filhos. É o mesmo amor que Jesus nos dá liberalmente. Ele não se baseia no desempenho nem em retribuição. É um amor que dá mesmo quando é rejeitado. Sem Deus, podemos amar. Sem Deus, podemos amar apenas com amor egoísta. Um amor que não pode ser dado se não for recebido ou retribuído. Entretanto, o amor ágape ama independente da retribuição. Este amor ágape é o amor que Jesus derramou quando nos perdoou ao ser pendurado na cruz. Assim, os muitos a quem Jesus se refere são os cristãos, cujo amor ágape se esfriou. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, venha evidenciar o teu amor, aqueça nossos corações. Houve um tempo em que eu fazia tudo o que podia para demonstrar o meu amor a uma determinada pessoa, mas parecia que toda vez que eu tinha uma atitude de amor, a pessoa me esbofeteava em troca com críticas e um tratamento áspero. Isso continuou por meses. Um dia fiquei cansado daquilo, reclamei com Deus: não aguento mais, agora o Senhor vai ter de falar comigo a respeito disso. Todas as vezes que demonstro o teu amor a essa pessoa, o que recebo em troca é pura raiva lançada em meu rosto. E o Senhor começou a falar comigo: John, você precisa desenvolver a fé no amor de Deus. O que o Senhor quer dizer? Perguntei. Aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E ele explicou: mas o que semeia para o Espírito, no Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Oh, glória! Gálatas 6, 8 a 9. Você precisa entender que quando semeia o amor de Deus, colherá o amor de Deus. Você precisa desenvolver fé nessa lei espiritual. Muito embora possa não colher do mesmo campo onde semeou, e nem tão rápido quanto gostaria. O Senhor continuou: na minha hora de maior necessidade, meus amigos mais próximos me abandonaram.
Judas me traiu, Pedro me negou e o restante deles fugiu para salvar sua vida. Apenas João seguia-me de longe. Eu havia cuidado deles durante 3 anos, alimentando-os e ensinando-os. Mas quando morri pelos pecados do mundo, perdoei-os. Liberei-o todos eles, desde os amigos que haviam me abandonado até o guarda romano que havia me crucificado. Eles não pediram perdão, mas eu liberalmente o dei. Eu tive fé no amor do Pai. Eu sabia que por ter semeado o amor, colheria o amor de muitos filhos e filhas do reino. Por causa do meu sacrifício de amor, eles me amariam. E eu disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justo e injusto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Mateus 5, 44, 47. Grande expectativa. Percebi que o amor que eu estava dando estava sendo semeado no Espírito, e finalmente eu colheria aquela semente de amor. Eu não sabia de onde, mas a colheita viria. Já não via mais como um fracasso quando a pessoa a quem eu estava dando amor não me retribuía. Isso me deixava livre para amar aquela pessoa ainda mais. Se mais cristãos reconhecessem este fato, eles não desistiriam, nem se ofenderiam. Geralmente este não é o tipo de amor no qual andamos. Andamos em um amor egoísta que se decepciona com facilidade, quando nossas expectativas não são atendidas. Se tivermos expectativa a respeito de determinadas pessoas, essas pessoas podem nos decepcionar. Elas nos decepcionarão quando deixarem de entender as nossas expectativas, de atender as nossas expectativas. Mas se não tivermos expectativas com relação a alguém, qualquer coisa que nos seja dada será uma bênção, e não algo que nos é devido. Nós nos predispomos a nos ofender quando exigimos certos comportamentos daqueles com quem nos relacionamos. Quanto mais esperamos, maiores são as possibilidades de nos ofendermos. Muros de proteção. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos em um castelo. Muros de proteção. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. Provérbios 18, 9. É mais difícil alcançar o irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. As cidades fortes tinham muros ao seu redor. Esses muros eram a certeza de proteção da cidade. Eles mantinham os habitantes indesejados e invasores do lado de fora. Todos os que chegavam passavam por uma sondagem. Os que deviam impostos não eram autorizados a entrar até que pagassem sua dívida. Os que eram considerados uma ameaça à saúde ou à segurança da cidade eram mantidos do lado de fora. Quando somos feridos, construímos muros para proteger nosso coração e evitar futuras feridas. Passamos a ser seletivos, negando a entrada a todos que tememos que possam nos ferir. Sondamos e deixamos de fora qualquer pessoa que aparentemente nos deve algo. Impedimos seu acesso até que pague a dívida completamente. Abrimos nossas vidas somente para aqueles que acreditamos estar do nosso lado. Mas, em geral, as pessoas que estão do nosso lado também foram ofendidas. Assim, em vez de ajudar, colocamos mais pedras sobre os muros que já existem. Sem que percebamos, esses muros de proteção se tornam uma prisão. Quando isso acontece, não apenas somos cautelosos com relação a quem entra, como ficamos aterrorizados a ponto de não nos aventurarmos a sair de nossa fortaleza. Os cristãos ofendidos direcionam seu foco para dentro e se tornam introspectivos. Protege seus direitos e seus relacionamentos pessoais com cuidado. Sua energia é consumida em garantir que não ocorra mágoas futuras. Contudo, se não corremos o risco de nos ferirmos, não podemos dar amor incondicional. O amor incondicional dá às pessoas o direito de nos ferir. O amor não busca os seus próprios interesses, mas as pessoas feridas se tornam mais e mais autossuficientes e centradas no interesse próprio. Nesse clima, o amor de Deus se esfria.
Um exemplo natural são os 2 mares da Terra Santa. O mar da Galileia recebe e fornece água liberalmente. Ele possui abundância de vida, alimentando várias espécies diferentes de peixes e de plantas. A água do mar da Galileia é levada através do Rio Jordão até o Mar Morto, mas o Mar Morto só recebe água e não fornece água para lugar algum. Não existe plantas vivas ou peixes nele. As águas vivas do Mar da Galileia se tornam mortas quando se mistura com as águas acumuladas do Mar Morto. A vida não pode se sustentar-se por retida. A vida não pode se sustentar-se se for retida. Ela precisa ser dada com liberalidade. Assim, um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas por causa do medo não consegue liberar vida. Consequentemente, até a vida que entra e se torna estagnada dentro dos muros ou da prisão da ofensa. O Novo Testamento descreve estes muros como fortaleza. 2 Coríntios 10, de 4 a 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essas fortalezas criam padrões estabelecidos de raciocínio através dos quais toda informação que entra é processada. Embora elas tenham sido inicialmente levantadas com o fim de proteger, passa a ser uma fonte de tormento e distorção, porque guerreia contra o conhecimento de Deus. Quando filtramos tudo através das nossas mágoas, rejeições e experiências passadas, achamos impossível crer em Deus. Não conseguimos crer que Ele está falando sério quando diz o que diz. Duvidamos da sua bondade e fidelidade porque o julgamos segundo os padrões estabelecidos pelo homem em nossas vidas. Mas Deus não é um homem, Ele não pode mentir. Número 23, 19. Os seus caminhos não são os nossos caminhos e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Isaías 55, 8 a 9. As pessoas ofendidas são capazes de encontrar passagem nas Escrituras para sustentar sua posição. Mas essa não é a forma correta de compartilhar a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus sem amor é uma força destrutiva, porque ela faz o homem inflar no orgulho e o legalismo. 1 Coríntios 8, de 1 a 3. Isto faz com que nos julguemos em vez de nos arrependermos por nossa falta de perdão, criando uma atmosfera na qual podemos ser enganados, porque o conhecimento sem amor de Deus leva ao engano. Jesus nos adverte contra os falsos profetas imediatamente após a sua declaração de que muitos se escandalizarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Quem são os muitos a quem eles enganarão? A resposta é: os que se escandalizaram e cujo amor se esfriou. Quem são os muitos? Quem são os muitos? Jesus. Quem são os muitos? A resposta é que aqueles que se escandalizaram, cujo amor se esfriou, cujo amor se esfriou, Mateus 24, 12. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor. Meu Deus, nós estamos chegando nos finais dos tempos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero tomar posse dessa palavra. O Senhor vai guardar o nosso coração. O Senhor vai nos dar, plantar em nós, gerar em nós o amor ágape, o Teu amor. Senhor, as pessoas podem nos ferir, nos magoar, mas nós vamos permanecer. Nos ensina a amar cada um deles. Toma cada irmão que está ferido, só possa trazer toda raiz de rejeição, Deus, possa ser arrancada, possa trazer cura, um coração perdoador. Planta em nós um coração amoroso, generoso e perdoador. Senhor, eu sou grata ao Senhor pela oportunidade de ler este livro. Entregue em Tuas mãos, em nome de Jesus. Obrigada pelo privilégio de poder estar aqui, ó Deus, falando contigo, aprendendo da Tua palavra, aprendendo de bons livros. Abençoe, ó Pai, nossas vidas e nossa casa, em nome de Jesus. Amém.